Olá, tudo bem? Somos o Ministério O Caminho e aqui nós investigamos a verdade por trás do visível. Nos últimos 8 episódios, nós percorremos uma jornada. Começamos com 8 horas na escola, passamos pelo preço do diploma, descobrimos um aviso de 1894, viajamos pela Grécia Antiga, identificamos o professor invisível, redefinimos pobreza, invertemos uma hierarquia e encontramos um manual de sobrevivência. Mas hoje, eu preciso fazer uma confissão. Tudo o que eu disse até agora não foi ideia minha, não foi descoberta minha, não foi original meu. Eu apenas organizei. Alguém avisou antes, muito antes. E esses alguéms, a história tentou apagar. Esse episódio se chama Eles Avisaram. Vamos juntos descobrir. Vou começar com uma pergunta. Se alguém tivesse previsto tudo isso, a transferência de autoridade, a inversão de valores, a captura das mentes, e tivesse escrito com detalhes há mais de 100 anos, você daria ouvidos? Pois é exatamente isso que aconteceu. Há mais de 1 século, vozes foram erguidas, advertências foram dadas, caminhos foram apontados. Mas essas vozes foram silenciadas, essas advertências foram ignoradas, esses caminhos foram abandonados. Quem foram essas pessoas? Vou apresentar a você. O primeiro nome você talvez nunca tenha ouvido. Ellen Gould White. Uma mulher do século XIX, sem formação universitária, sem títulos acadêmicos, mas que escreveu mais de 50 livros e deixou um legado de orientações sobre educação. Ela escreveu algo que vai te impressionar. Em 1894, ela disse o seguinte sobre as instituições educacionais: nossas instituições de ensino podem pender para a conformidade mundana, podem avançar passo a passo em direção ao mundo. Pense no peso dessas palavras, escritas em 1894, mais de 130 anos atrás. E hoje, o que vemos? Exatamente isso. Instituições que foram criadas para serem distintas e que se tornaram idênticas ao mundo. Mas ela não parou por aí. A mesma autora, 2 anos depois, em 1896, ampliou a advertência e disse algo que muitos tentaram distorcer. Satanás já havia enredado nossas escolas no mundanismo. Você entende a gravidade? Não é que as escolas poderiam se desviar, elas já tinham se desviado. Em 1896, ela continuou: embora em muitos sentidos nossas instituições de ensino tenham adotado conformismo com o mundo, são ainda prisioneiros de esperança. Pense nisso. Muitos usam essa frase para dizer que está tudo bem, que não precisa mudar, que no final vai dar certo. Mas ela completou com uma condição: se derem ouvidos à sua voz e se seguirem os seus caminhos, Deus os corrigirá e os ensinará, e os trará de volta à sua exata posição de distinção do mundo. Você ouviu? Há uma condição: se derem ouvidos, se seguirem caminhos. Não é automático, não é garantido, depende da resposta. Mas Ellen White não foi a única voz. Houve outros, nomes que a história tentou apagar. Stephen Haskell, um pastor, amigo pessoal da família White, que escreveu um livro extraordinário, A História de Daniel Profeta. Nesse livro, Haskell faz uma pergunta que ecoa até hoje: quem será capaz de resistir ao teste quando o decreto final for imposto? Que filhos estão agora sendo treinados e educados nesses princípios de integridade? De que lares vão sair os Daniéis do futuro? Essa pergunta foi feita há mais de 100 anos, mas parece ter sido escrita ontem. Quem vai ficar de pé? Quem está sendo preparado agora? De que lares vão sair os que resistirão?
A resposta está no tipo de educação que está sendo dada hoje, nas escolhas que os pais estão fazendo agora. E tem mais. Edward Sutherland, outro nome quase esquecido, um educador que estudou profundamente o que estava acontecendo nas escolas adventistas do seu tempo e chegou a uma conclusão que custou sua carreira. Ele escreveu: quanto mais afinidade tivermos com as escolas do mundo, mais nos afastaremos da presença de Deus. Estamos recebendo a marca da besta e sua imagem ou o selo de Deus? Ele não estava fazendo retórica, estava fazendo uma pergunta real, uma pergunta que, ainda hoje, não foi respondida. A igreja que triunfa é aquela que quebra o jugo da educação mundana, não que o suaviza, não que o adapta, que quebra. Mas agora, preciso apresentar um nome que a maioria das pessoas nunca ouviu, mesmo quem cresceu dentro do adventismo. Alonzo Trevier Jones, conhecido como A.T. Jones. Um homem extraordinário, um estudioso apaixonado, um defensor incansável da liberdade de consciência. E, em 1892, ele fez algo que poucos cristãos teriam coragem de fazer. Ele foi ao Congresso dos Estados Unidos, sozinho, para defender a liberdade religiosa. Sabe o que estava acontecendo naquela época? Um movimento religioso poderoso, com petições assinadas por milhões de pessoas, pressionava o Congresso americano para tornar o domingo, por lei, o dia obrigatório de descanso nacional. Entre 1888 e 1900, mais de 28 tentativas de aprovação de lei dominical nacional passaram pelo Congresso. Isso não é teoria. Isso é história documentada na Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos. E enquanto isso acontecia, Ellen White escrevia, documentava, alertava, com verbos muito precisos. Olha a progressão. Primeiro, ela escreveu no futuro. Abro aspas. O decreto que será promulgado contra o povo de Deus há de oferecer muita semelhança com o de Assuero nos dias de Ester. Fecho aspas. Testemunhos para a Igreja, volume 5. Será promulgado. Futuro. Depois, ela escreveu no presente. Abro aspas. O movimento dominical está agora preparando o caminho na sombra. Seus dirigentes ocultam seu legítimo intento e muitos dos que a ele aderem ignoram para onde os leva a corrente. Fecho aspas. Mesmo volume. Está agora. Não é amanhã, é agora. E então, ela escreveu a consequência. Abro aspas. Como o cerco de Jerusalém pelos exércitos romanos era o sinal de fuga para os cristãos judeus, assim, o arrogar-se nossa nação o poder de decretar obrigatório o dia de repouso papal será uma advertência para nós. Será então o tempo de deixar as grandes cidades. Fecho aspas. 3 textos, 3 verbos. Será. Está agora. Arrogando-se. Não é poesia. É um relatório de campo. E quem estava no campo era Jones. Foi nesse contexto que A.T. Jones pregou uma série de sermões na Assembleia da Associação Geral de 1893, em Battle Creek, Michigan. Ele havia acabado de voltar do Congresso. Havia defendido a liberdade de consciência diante de comissões parlamentares. Havia visto com seus olhos o que estava acontecendo. E então, naquela assembleia, ele disse algo que deveria ter sacudido o mundo adventista. Algo que deveria ter mudado tudo. Abro aspas. Nunca antes de 1892, nenhum de nós tinha o direito de falar isso. Falávamos às pessoas que a imagem da besta estava vindo e que quando certas coisas acontecessem, ela seria formada. Essa foi nossa mensagem, até o momento. Mas essa não é mais nossa mensagem. Não podemos protestar mais contra a formação da imagem. Não podemos fazer isso mais. A imagem já está formada. Estamos, portanto, confinados a essa única coisa: pregar as exatas palavras da mensagem do terceiro anjo. Fecho aspas. A.T. Jones, Assembleia Geral, 1893. Ele não estava sendo sensacionalista, ele estava sendo preciso. A imagem estava formada.
A profecia havia se cumprido. O Congresso havia legislado sobre religião. A união entre igreja e Estado havia acontecido. E Jones foi ainda mais direto. Abro aspas. Não nos cabe mais esperar por nenhum movimento grande, surpreendente e marcante em ações legislativas ou governamentais para que se cumpra essa parte da profecia, porque a imagem já está formada. Já chegamos à imagem da besta. Essa parte foi atingida. Essa profecia se cumpriu. Fecho aspas. Isso foi dito há 130 anos. E poucos dias depois, Ellen White leu essa carta na Assembleia. Irmãos e irmãs, como eu gostaria de poder dizer algo que despertasse vocês para a importância desse tempo, para o significado dos eventos que estão ocorrendo agora. Eu dirijo sua atenção para os movimentos agressivos sendo empreendidos agora em prol da restrição da liberdade religiosa. Ela disse, agora, não em 100 anos. Agora. Então, se tudo isso foi dito com tamanha clareza há 130 anos, por que o mundo cristão, por que o adventismo trata essas profecias como se fossem para um futuro distante? Essa é a pergunta que precisa ser feita, com amor, com honestidade e com coragem. A resposta tem um nome e tem uma história que começa não em 1892, mas em 1590. Lembra que no episódio 4 falamos sobre como os jesuítas usaram a educação para reconquistar o que a reforma havia conquistado? Sutherland documentou isso com precisão. Ele mostrou como as escolas jesuítas introduziram um método que os protestantes adotaram sem perceber. Um método que cultivava a memória em vez do pensamento, que valorizava a obediência cega, que suprimia e não desenvolvia a independência de espírito. Esse mesmo padrão, esse mesmo inimigo, trabalhou também na teologia. Um padre jesuíta chamado Francisco Ribera, espanhol, teólogo. Em 1590, quando os reformadores identificavam o papado nas profecias de Daniel e Apocalipse, ele desenvolveu uma interpretação alternativa, chamada futurismo. A ideia era simples, imortal. Dizer que as profecias do Apocalipse não se cumpriam na história, mas num anticristo que surgiria no futuro distante, num tempo ainda por vir. Roma adotou essa ideia. Por séculos, ficou dentro das paredes católicas, até que em 1826 entrou nas igrejas protestantes, e de lá entrou no adventismo. Você entende o que isso fez? Jones dizia, a imagem já está formada. O futurismo diz, ainda falta muito. EGW dizia, os vigias estão adormecidos. O futurismo explica o sono, é porque ainda não chegou o tempo de acordar. Haskell perguntava, de que lares sairão os Daniéis do futuro? O futurismo responde, não precisa de urgência, há tempo. E quando você acha que há tempo, você não muda a escola, não sai das cidades, não reforma a educação, não forma os filhos com urgência, porque para amanhã você sempre tem tempo. Mas não estou dizendo isso para acusar ninguém. Muitos adventistas, pastores, líderes, leram os mesmos textos que eu estou citando e fizeram o melhor que puderam com o que sabiam. O problema não é má fé. O problema é uma lente que foi colocada nos olhos de gerações inteiras e que faz com que o presente pareça futuro. É exatamente o que EGW disse que aconteceria. Abro aspas. A própria hesitação e incerteza de sua parte, como que estão a dizer, paz e segurança, essa agitação toda vai passar. Assim ele virtualmente nega a mensagem enviada de Deus, e o povo não se prepara para a batalha. Fecho aspas. Testemunhos para a Igreja, volume 5, escrito em 1889. Os vigias estão adormecidos, não porque são ruins, porque alguém convenceu os vigias de que o perigo estava longe, quando já estava à porta.
mas agora vou fazer a conexão que une tudo. Lembra do que aprendemos no episódio 4? Que os jesuítas infiltraram as escolas protestantes com o mesmo método que antes havia destruído a educação hebraica original? Memória em vez de caráter. Obediência ao sistema em vez de fidelidade a Deus. Conteúdo acumulado em vez de pessoa formada. O mesmo inimigo, em 2 séculos diferentes, usou 2 instrumentos diferentes para o mesmo resultado. Na educação, as escolas jesuítas reconquistaram o protestantismo. Na teologia, o futurismo jesuíta adormeceu o protestantismo. 2 golpes, mesma mão, mesmo objetivo: formar pessoas que obedecem ao sistema e não percebem quando o sistema avança sobre elas. Sutherland viu isso. Ele escreveu que o sistema jesuíta de educação cultivava a memória como meio de reprimir a livre atividade do pensamento, que suprimia a originalidade e a independência de espírito, que formava pessoas que sabiam repetir, mas não sabiam pensar. Soa familiar? 15.000 horas na escola, provas, decoreba, ausência de pensamento crítico, dependência do sistema. A semente jesuíta plantada no século XVI deu fruto no século XXI. E o povo de Deus, que deveria ter saído desse modelo, adotou exatamente esse modelo. A mesma pergunta que Sutherland fez permanece sem resposta. Estamos recebendo a marca da besta e sua imagem, ou o selo de Deus? E aqui chegamos ao ponto central. Apocalipse 18, verso 4. Uma voz do céu diz: sai dela, povo meu. Sai de onde? De Babilônia. Do sistema que captura mentes, do sistema que forma caráteres para o mundo, do sistema educacional que roubou o tempo dos filhos, do sistema teológico que adormeceu os vigias. A.T. Jones conectou isso diretamente. Quando a imagem estava formada, ele disse que a única obra que restava era pregar a mensagem do terceiro anjo. E o que é essa mensagem? Sai dela, povo meu. Um chamado, não de condenação, de amor. Jones concluiu seus sermões de 1893 com uma afirmação que precisa ser ouvida hoje. A única coisa que nos pode sustentar neste tempo não é a Constituição, não é a política, não é a mobilização social. É o poder de Deus. Cristo, o poder de Deus e a sabedoria de Deus. E onde esse poder é formado? Nos lares, nas famílias, na educação que os pioneiros apontaram. De que lares sairão os Daniéis do futuro? Essa pergunta de Haskell não é uma pergunta histórica. É uma pergunta para você, para mim, para toda a família que está ouvindo isso agora. Os 144.000 de Apocalipse 7 estão sendo selados. São o povo que ficará de pé, que não se curvará quando todo mundo se curvar, que não receberá a marca, que não se deixou formar pelo sistema. Quem são eles? São os que foram formados como Daniel, como os valdenses, como os que se separaram do modelo jesuíta. E eles não saem do nada. Eles saem de lares, de famílias, de pais que decidiram que a educação dos seus filhos era responsabilidade deles e não do sistema. A história nos ensina com clareza: Israel negligenciou os profetas e Jerusalém caiu. Haskell escreveu: Jerusalém foi destruída porque a educação de seus filhos foi negligenciada. Os adventistas do século XIX negligenciaram a mensagem de Jones e Wagoner, e o atraso na vinda de Cristo começa aí. Ellen White escreveu com dor: se o propósito de Deus tivesse sido realizado, Cristo teria vindo à Terra e os santos já teriam recebido as boas-vindas na cidade de Deus. Já, mas não veio. Por quê? Porque a mensagem foi rejeitada, porque os vigias dormiram, porque o povo escolheu o conforto do presente em vez da urgência do chamado. Mas a misericórdia de Deus é tão grande que Ele ainda espera, ainda chama, ainda estende a mão. Jeremias 6, versículo 16. Assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos, e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho,
e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Veredas antigas, não modernas, não adaptadas, não suavizadas, antigas, as que os pioneiros caminharam, as que os valdenses guardaram, as que Daniel aprendeu com sua mãe, as que levam ao descanso. E aqui está a boa notícia. Sempre existe boa notícia, porque esse é o coração de quem nos chama. Ellen White escreveu: a obra da educação e da redenção são uma. Educação e salvação, inseparáveis. Não é tarde demais para você. Não é tarde demais para seus filhos. Não é tarde demais para sua família. Os marcos antigos ainda estão lá. Os textos dos pioneiros ainda existem. A palavra que os formou ainda é a mesma. Deus não perdeu o projeto. Existe uma declaração que os pioneiros usavam quando a confusão entrava. Quando novas teorias tentavam substituir o que havia sido estabelecido, Ellen White escreveu: estamos nos afastando dos marcos antigos. Voltemos. 3 palavras. Estamos. Afastando. Voltemos. Não é um grito de guerra. É um convite. É o mesmo convite de Jeremias. O mesmo convite de Apocalipse 18. O mesmo convite de Cristo para cada família. Voltem. Não para a religião, para o plano, para o princípio, para o propósito que foi estabelecido antes de qualquer escola, qualquer diploma, qualquer sistema. Para o Éden, para o lar, para a família, para Deus. A pergunta que queremos que você reflita hoje, antes de dormir, é a seguinte: você conhecia esses nomes? Jones, White, Haskell, Sutherland. Você sabia que eles avisaram com tanta clareza há tanto tempo que o momento era urgente, que os vigias dormiam, que a educação dos filhos era a chave? E agora que sabe, o que você vai fazer? Continuar como antes? Ou perguntar pelas veredas antigas e andar por elas? Pense nisso. Antes de encerrar, nossos recados de sempre. Se você gostou desse episódio, compartilha com alguém que precisa ouvir. Se inscreve no canal e nas redes sociais do Ministério O Caminho. E claro, não perca o próximo e último episódio dessa série. Você ouviu muito sobre o que devemos sair. Mas o próximo episódio é sobre o que devemos entrar. Porque não é sobre sair, é sobre entrar. Eu acredito nisso. Até o próximo episódio. Ministério O Caminho. Investigando a verdade por trás do visível.